A semana crucial já começou. A semana do julgamento dos envolvidos no caso do dia 8 já está começando novamente a todo vapor. O Supremo Tribunal Federal já está colocando todas as diligências na mesa, todas as acusações, provas, tudo para que essa semana, segundo o ministro Alexandre de Moraes, seja feito o que deve ser feito. O ministro e várias pessoas que estão nos bastidores já disse que existe um documento guardado para o final do julgamento e todos nós já sabemos que existe sim um plano para poder afastar Bolsonaro e qualquer pessoa próxima a ele das eleições de 2026. O Supremo Tribunal Federal vai fazer a acariação entre Mauro Cid e Braga Neto na ação da tentativa de golpe. O encontro confrontará os relatos, olha isso, o ministro Alexandre de Moraes estava individualizando todos os julgamentos. Agora, nessa semana decisiva, ele vai colocar frente a frente Anderson Torres, o ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire, e também Mauro Cid e o general Braga Neto. Tudo isso para confrontar os relatos e assim ver quem está mentindo e quem está falando a verdade. Vem comigo, eu quero te dar informações. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal realiza duas acariações entre os réus e testemunhas da ação penal que julga uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022 que todos nós já sabemos. Uma das audiências reunirá o tenente-coronel Mauro Cid e o ex-ministro e general Walter Braga Neto. Os dois são réus do núcleo crucial da ação penal. Outro encontro que confrontará os relatos do ministro Anderson Torres e do ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes. Torres é réu, enquanto Freire Gomes é testemunha do processo. A acariação é uma audiência realizada entre o juiz e partes de um processo para o esclarecimento de versões divergentes sobre os fatos julgados. Nós vimos que só os julgamentos de Mauro Cid, os relatos deles já são 10. Já passaram de 10 versões do mesmo caso, do caso do dia 8, ele já deu 10 declarações diferentes. Ou seja, há muito que conversar. O procedimento será conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, relator do caso. Ao contrário da audiência, com os interrogatórios dos réus, não haverá transmissão ao vivo das acariações. Também não será permitido o acompanhamento das sessões pela imprensa, tal como realizado durante a fase de coleta de testemunhos. E aí, Mauro Cid e Braga Neto. A acariação entre Cid e Braga foi solicitada pela defesa do ex-ministro da Casa Civil e da Defesa. As versões contraditórias sobre o encontro que ocorreu em novembro de 2022 na casa do general da reserva. Segundo o ex-ajudante de ordens, o delator do processo, o plano do punhal verde e amarelo, para quem não sabe, esse era o nome do plano para tomar o país. O plano punhal verde e amarelo tinha como Bolsonaro à frente de tudo isso e os outros integrantes, cada um com uma diligência diferente, cada um com uma tomada de decisão diferente, que aí faria com que o nosso país caísse nas mãos de Bolsonaro e dos outros, tirando Lula do cenário político e principalmente da presidência. E aí, esse plano previa a execução de autoridades como Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin e Moraes. Foi debatido durante a reunião tudo isso, a retirada da vida dessas pessoas. Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é um caso gravíssimo que a gente não pode, de fato alguma, levar em consideração em debate. Lembrando que tudo isso foi uma reunião, debates, várias pessoas, com certeza o clima, o ânimo ali estavam todos alterados. E, gente, eu desacredito que de forma alguma alguém tenha levado isso em consideração, a retirada da vida de uma dessas pessoas. As versões de Braga Neto e Cid também se desconectaram.
se desencontraram várias vezes sobre um episódio envolvendo uma quantia em dinheiro entregue pelo general ao tenente-coronel em uma caixa de vinho, segundo o ex-ajudante de ordens. A acariação entre Braga Neto e Cid ocorrerá nesta terça-feira, às 10 horas da manhã. Anderson Torres e Freire Gomes também vão se encontrar. A pedido da defesa de Anderson Torres, será realizada uma arrecadação entre entre o ex-ministro da Justiça e Freire Gomes. O ex-comandante do Exército afirma que Torres participou de reuniões em que foram discutidas medidas de execução, enquanto o ex-ministro nega a afirmação. A audiência entre Torres e Freire Gomes ocorrerá a partir das 14 horas. E tudo isso acontecendo no mesmo dia. Então, pessoal, tudo que estamos acompanhando vai ser definitivo. Vai ser aí uma luta para que esse julgamento não acabe nem em pizza, porque a verdade deve ser trago à tona. A mídia já está detonando Bolsonaro, como já vimos, o Alexandre de Moraes está levando em consideração que a mídia também tem trago. Então, se a mídia repercute normalmente, ele não dá moral, mas se a mídia, e quando eu digo mídia, estamos falando aqui dos principais meios de comunicação do nosso país, Globo, Jornal Folha de São Paulo e tantos outros, quando eles repercutem de maneira negativa o posicionamento do ministro, se preparem, porque aí no outro dia ele vem com carga total, com fogo total para denunciar e para fazer o que ele mais gosta de fazer, pressionar os que estão ali, os réus. E no meio de tudo isso, espanta uma notícia que veio à tona. A Roseli Aparecida de Araújo, uma das acusadas pelos atos ocorridos no dia 8, está sendo considerada desaparecida pelas autoridades e sua tornozeleira eletrônica deixou de emitir sinais há mais de um ano. O episódio se agrava e a Justiça de Minas Gerais descumpriu as medidas cautelares, né? Eles esqueceram a mulher. Agora o ministro Alexandre de Moraes já está pedindo a prisão preventiva dessa mulher para que tudo isso seja esclarecido. Aonde foi parar a mulher? O Alexandre de Moraes quer saber. Em resposta à omissão, Moraes determinou em um despacho em 14 de junho que os advogados de Roseli se manifestem no prazo de 5 dias esclarecendo o paradeiro da ré e o motivo do descumprimento das condições de sua liberdade. E ele disse que se isso acontecer de novo, mais pessoas serão presas. Gente, o Moraes não está perdendo tempo e já está colocando o dedo na ferida. Já eu volto com muito mais informação, pessoal. Se inscrevam, deixem o seu like e vamos acompanhar essa semana que vai ser muito, mas muito dura para os envolvidos nesse julgamento.